Irmãos, vamos nos colocar de pé para orar pela palavra, em nome de Jesus. Pai, nós te agradecemos por este momento, por estarmos aqui na tua igreja para ouvir a tua palavra, ouvir o que o Senhor quer nos dizer esta noite. Senhor, abre o nosso coração, nos dá entendimento através do teu Espírito, para que a gente possa entender o que o Senhor quer nos dar esta noite. Senhor, que tua palavra entre no nosso coração e nos transforme, em nome de Jesus. Naum, capítulo 1, versículo 7. O Senhor é bom, uma fortaleza no dia da dificuldade. Ele conhece os que confiam nele. Glória a Deus. Os irmãos podem se assentar. Louvado seja o nome do Senhor. Irmãos, como todo sábado nós estamos expondo os atributos de Deus, as qualidades de Deus. Como você vai conhecer a Deus se você não saber quem é Ele, não saber o que Ele faz? Então estamos aqui todo sábado expondo os atributos do nosso Deus. E hoje vamos trazer à igreja a bondade de Deus. Como Deus é bom, irmãos. E muita gente não sabe, muita gente não entende, muita gente que se diz, muitas vezes está na igreja, mas não sabe quem é Deus. E não sabendo quem é Deus, você nunca vai se colocar na presença dele digno. Nunca você vai mostrar às pessoas este Deus. Por quê? Você não conhece, não sabe. E aqui, irmãos, nós temos a bondade de Deus. Naum capítulo 1, versículo 7 diz: o Senhor é bom. Existe outra coisa neste mundo melhor do que Deus? Quantas pessoas estão enganadas, sendo iludidas pelo diabo, achando que as riquezas desta vida é coisa boa. Eu estou agradando meu coração com a quantia de dinheiro que eu estou guardando. Eu sou feliz. Esta é a felicidade. Esta é a felicidade. A felicidade perfeita e agradável é você conhecer a Deus. É você saber quem é Deus. É você saber se colocar diante dele em adoração, em reverência, em temor e tremor. Porque você conhece, você sabe quem é Ele. Então, sabendo quem é Deus e sabendo quanto Ele é bom comigo, pois quem era eu antes? Um alcoólatra, um cachaceiro. Mas o Senhor veio na sua soberania e tocou no meu coração. Glória a Deus. E fui transformado. Quão bom é o Senhor para mim. E eu creio também que Ele é bom para vocês também. E aqui diz: o Senhor é bom. Ele é bom. E não há bondade em canto nenhum mais. As pessoas dizem: eu sou bom, porque eu tenho um coração bom, eu dou cesta básica, eu ajudo, eu faço, aconteço, eu sou bom. Não, irmão, você está enganado. Nós não somos bons. A maldade está dentro de nós. A maldade está ali, continuamente, querendo se manifestar, querendo, explodir. E quando ela explode, irmãos, a gente nem sabe o que a gente faz. Então não há bondade dentro de nós. A única bondade que pode se manifestar é quando você conhece Deus. Quando Deus está na sua vida, e isso é visto pelas pessoas. Ver que aquela pessoa foi transformada não por sua ação, mas pela ação de algo sobrenatural que mudou a mente daquela pessoa, e agora ela expressa uma bondade que não é sua, mas vinda de Deus. Vinda de Deus. Olha como Deus é bom. Uma fortaleza no dia da dificuldade. Quando passamos por aflições, nós corremos para onde? Quando o negócio pega, nós corremos para um lugar que tem que solucionar aquele problema que eu estou.
Eu tenho que correr para algo, fazer algo para melhorar aquela situação. E muitas vezes esquecemos que temos um Deus que é bom, que Ele ouve aquele que clama por Ele. Esquecemos dele e vamos lá fazer com a nossa força. E muitas vezes quebramos a cara. Muitas vezes quebramos a cara porque não dá certo. Porque a nossa confiança tem que ser Deus. Ele é a nossa confiança, Ele é a nossa força. Uma fortaleza no dia da dificuldade. Então no dia da dificuldade, o que é que eu tenho que fazer? Me lançar aos pés da cruz, abrir o meu quarto, entrar, fechar a minha porta e orar a meu Deus. É Ele que vai me socorrer. É Ele. Agora diz, Ele conhece os que confiam nele. Deus sabe quem é você, irmãos. Não adianta a gente se esconder. Não adianta a gente estar aqui fingindo uma coisa, chegar na rua fazer outra. Deus sabe, Deus conhece tudo, irmãos. Nada fica oculto aos olhos de Deus. Então aquele que busca Ele sinceramente, Deus o conhece. Deus sabe quem é Ele. Deus ajuda, porque Deus ajuda aquele que Ele conhece. E Ele é conhecido de Deus. Aquele que o clama é conhecido de Deus. Irmãos, nós devemos entender como Deus é bom, irmãos. Nesse exato momento que você está aqui sentado, ouvindo essa palavra, Deus está sendo bondoso com você. Deus está derramando a sua bondade na sua vida. O que nos falta, irmãos, é ver pelos olhos da fé. O que está nos faltando é isso, é ver pelos olhos da fé. Pois você poderia estar em outro lugar aí fazendo outra coisa. Você poderia estar aí se envolvendo em coisas erradas. Mas Deus mandou você vir aqui para ouvir a palavra dEle. Ele está derramando bondade sobre a sua vida, irmãos. Muitas vezes somos injustos, somos ruins, porque não enxergamos a bondade que Deus diretamente, todo dia, toda hora, coloca diante de nós. Nós não enxergamos, somos ruins. Mas Deus é bom, Deus é bom. Deus derrama a sua bondade todos os dias, irmãos. O sol sai todos os dias. Bondade de Deus. A chuva está aí caindo, bondade de Deus. Tudo vem por Ele, irmãos. Tudo é dele. Em Salmos capítulo 45, versículo 14 ao 16, que diz: o Senhor sustenta todos os que creem e levanta a todos aqueles que estão encurvados. Os olhos de todos esperam em ti, e tu lhe dás o seu alimento na devida temporada. Abres a tua mão e satisfaz o desejo de todo vivente. Olha da onde vem tudo. Muitas vezes pensamos que é o nosso esforço, é a nossa dificuldade, é o nosso trabalho que nos dá as coisas. Não, tudo provém de Deus. Tudo vem dele. O Senhor sustenta a todos os que crerem. Ele levanta a todos aqueles que estão encurvados. Os olhos de todos estão em ti, e tu lhe dás o seu alimento na devida temporada. Tudo vem de Deus, irmãos, e nós devemos enxergar esta bondade de Deus, pois muitas vezes não enxergamos pelo nosso pecado, pela nossa ruindade. Nós não enxergamos a bondade do Senhor. Todo dia Ele nos abençoa, todo dia Ele nos livra. Quantos livramentos Ele nos dá? Livramentos que não enxergamos, mas Ele livra. Ele diz sua palavra, Ele acampa os anjos ao redor daquele que o teme. E quem é aquele que o teme a Deus?
Jesus nos diz algo importante: aquele que me ama, guarda a minha palavra, obedece os meus mandamentos. Quem é o que teme? Aquele que tem essas palavras no coração, irmãos, e vive nelas. Não adianta só você ter, você tem que viver. Essas palavras têm que ser o meu caminho, aonde eu irei caminhar. Não posso confiar em mais nada, mas sim na palavra de Deus. Em Salmos capítulo 36, versículo 25, aqui diz: aquele que dá comida a todo a que crê, aquele que dá comida a toda a carne, pois a sua misericórdia dura para sempre. Ó, dai graças ao Deus dos céus, pois a sua misericórdia dura para sempre. Irmãos, nós já estudamos aqui a fidelidade de Deus. Deus é fiel em tudo que Ele faz, em tudo que Ele fala, Ele é fiel. Aqui diz que aquele que dá comida a toda a carne, pois a sua misericórdia dura para sempre. É nisso que a nossa vida tem que estar sustentada, é nisso que devemos caminhar. É o Senhor que nos dá a comida que nós colocamos em nossa mesa. Não é o seu esforço, não é sorte, é Ele que põe a comida todo dia na sua casa. Então o que a palavra diz? Ó, dai graças ao Deus dos céus. Quantas pessoas chegam famintas em casa, botam a comida, cai para dentro, que nem lembra de Deus, nem lembra de Deus, nem lembra daquele que sustentou a casa e todo dia bota o alimento. A palavra diz: ó, dá graças a Deus, só antes de comer lembra de Deus. Senhor, obrigado, pois o Senhor me sustenta, pois esta comida que eu vou me alimentar vem de tua mão. Eu não creio no meu esforço, eu não creio no salário que eu ganho, pois tudo isso aconteceu por sua permissão. Então devemos ser gratos, porque Deus é bom, irmãos. Deus é bom e nos sustenta. Ó, Salmos 86, versículo 5: pois tu, Senhor, és bom e pronto a perdoar, e abundante em misericórdia a todos aqueles que clamam a ti. Deus nos sustenta, nos dá o alimento que nós precisamos, nos dá a necessidade que nós necessitamos, e tem algo a mais. Nós devemos lembrar que, devido ao pecado que se aconteceu ali no Éden, nós fomos desligados de Deus, fomos separados, e o pecado hoje opera aí, irmãos. E a gente sabe que Deus é santo. Deus é santo, nós já estudamos aqui a santidade de Deus. Deus é santo, não pode ver erros em Deus, não pode ter um resquício de pecado. Então, como nós, pecadores, vamos se chegar diante deste Deus? Como? Não tem como. Não tem como, não tem esforço, não tem dinheiro que você possa pagar que você vai se chegar diante dele, não. Só há um caminho que você pode se chegar diante de Deus. E esse caminho é Jesus Cristo. Só Ele pode fazer você ter um encontro com o Criador. Só Ele. Pois tu, Senhor, és bom e pronto a perdoar. Não há pecado que Deus não perdoe, irmãos. Você pode até estar achando: eu fiz tanta coisa errada, eu errei, fiz aquilo outro, Deus não é nem para mim. Não há pecado que Deus não perdoe. O que tem que acontecer é haver um arrependimento em nosso coração e nos lançar diante dele, que ele está pronto a perdoar. E abundante em misericórdia a todos aqueles que clamam a ti. A qualquer momento, irmãos,
Deus te perdoa. O que basta é você clamar a Ele, olhar para o seu pecado, olhar que você está destituído da glória de Deus, e se lançar a esta cruz, a cruz de Cristo, e crer no sacrifício. Na mesma hora você é perdoado, irmãos. Glória a Deus. Na mesma hora você vai ser habitação do Espírito de Deus. Quando o apóstolo Paulo diz: ó, vós não sabeis que vós é templo do Espírito de Deus? Templo de Deus, Deus habita em você. Mas para que a gente possa ter essa habitação, a gente tem que crer em Cristo. É só por Ele, irmãos. Não tem o que fazer, não tem como pagar, não tem práticas, não. Só por Jesus Cristo somos salvos. O pecado que nós herdamos de nosso Pai só é pago pelo sangue de Cristo, irmãos. Só pelo sangue de Cristo. Ao fato de você crer em Cristo, seu pecado é cancelado. A ira de Deus sai de cima de você. Ou você acha que todos esses que rejeitam a palavra, que às vezes têm a oportunidade de ouvir a palavra de Deus e rejeita, Deus está com eles? A ira de Deus está sobre eles. E o que foi que Cristo pagou ali na cruz? O que foi que Cristo morreu? Por quê? Cristo morreu para que a ira de Deus não caísse sobre nós. Aquele sofrimento de Cristo foi a ira de Deus. Aquilo que iria cair sobre nós, Cristo tomou a frente. Então é por Ele que nós encontramos o Pai. Não tem outra forma, não existe outra forma. Aqui em Lamentações, louvado seja o nome do Senhor. Glória a Deus. Lamentações de Jeremias, versículo 3, versículo 20. Capítulo 3, versículo 22 a 25. E pelas misericórdias do Senhor, que não somos consumidos, porque as suas compaixões não falham, elas são novas a cada manhã, grande é a tua fidelidade. Por que não somos consumidos? Porque a ira de Deus não recai sobre nós. Porque o Senhor exerceu grande bondade, irmãos, entregando o seu Filho para sofrer por nós. E as misericórdias, e pelas misericórdias do Senhor, que não somos consumidos. Todos aqueles que creram na cruz, todos aqueles que depositaram a sua confiança no Senhor e Salvador Jesus Cristo, está lavado e remido pelo sangue dele. E essas misericórdias se renovam a cada manhã. A bondade de Deus, irmãos, se renova a cada manhã daqueles que crêem, aqueles que confiaram em Cristo, irmãos. Irmãos, você deve estar aí me perguntando: o que é esta bondade? Aqui eu trouxe um breve resumo do que é bondade. O significado de bondade é uma característica daquele que tem inclinação para o bem. Consiste em uma qualidade das pessoas que praticam boas ações. Agora, a bondade de Deus, o significado da bondade de Deus. A bondade de Deus se refere à perfeição da sua natureza. Deus é luz, nele não há trevas alguma. 1 João capítulo 1, versículo 5. Deus é essencialmente bom, não apenas bom, mas é a própria bondade. Ele é infinitamente bom. Na criatura, a bondade é apenas uma gota, mas em Deus há um oceano infinito, ou um infinito ajuntamento de bondade.
Então a bondade, irmãos, é um ato que você pratica, que ajuda uma pessoa, que tira uma pessoa de uma situação. Esta é a bondade humana. Mas a bondade de Deus é o próprio Deus. Ele, na essência dele, é bom, é bondoso. Ele é a bondade. Em Salmos capítulo 31, os irmãos podem estar achando que estou falando muito de Salmo, porque Salmo relata muito sobre a bondade de Deus. Salmos capítulo 31, versículo 19, aqui diz: ó, quão grande é a tua bondade, que tu guardastes para aqueles que te temem, que tu forjastes para aqueles que confiam em ti, diante os filhos dos homens. E que bondade é essa que Deus guardou, que Deus forjou para que os homens vejam, para que este mundo caído veja? Eu acho que todos já ouviram este versículo. A igreja, eu creio que a igreja ainda prega essas coisas. João capítulo 3, versículo 16: porque Deus amou tanto o mundo, que Ele deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Porque Deus não enviou o seu Filho ao mundo para condenar o mundo, mas para que o mundo possa ser salvo através dele. Esta é a grande bondade de Deus, irmãos. Jesus Cristo, Ele é a bondade do Pai, Ele é a essência da bondade, porque através dele nós temos a salvação eterna, nós podemos voltar para Deus, nós temos os laços refeitos através de Cristo. Qual a bondade que você espera mais? O que você quer mais? O que você espera mais? O que é melhor do que você ter um laço com Deus? O que é melhor do que você ter a vida eterna garantida em Cristo Jesus? O que é melhor? Há algo melhor? Há algo melhor do que você estar na glória com o seu Senhor? Ter a garantia, não por você, mas por Jesus Cristo. Eu vou viver quando eu fechar esses olhos. Eu vou estar com meu Pai quando eu fechar esses olhos. Há bondade melhor do que essa, irmãos? De você ter a sua vida eterna garantida, de você ser templo do Espírito de Deus, enquanto você está aqui nesta terra, você ser a habitação de Deus, para que outros possam conhecer a verdade. Há coisa melhor? Há coisa melhor do que você pregar o Evangelho, de você falar da verdade do Evangelho, para que almas possam ser despertadas? Há coisa melhor? Não, irmãos. A bondade de Deus se revelou a cada um de nós, e agora, irmãos, devemos levar esta bondade. Não feche a sua boca, fale, abra a boca e fale. Cristo salva, Cristo transforma, Cristo tira o alcoólatra da cachaça e faz ser um homem, um pregador da sua palavra. Quem pode fazer isso? Ninguém, irmãos. Não tem remédio, não tem formas, não, para transformar uma pessoa de uma hora para outra, abrir o coração para que essa palavra entre e faça morada. Não existe, irmãos. Deus é bom, irmãos. Deus é bom, e requer, irmãos, que cada um de nós venhamos enxergar isso. E quando você enxergar isso, você vai ver por que Deus te chamou, por que foi que Deus me chamou. Quando você enxergar a bondade de Deus, você vai enxergar por que Deus te chamou. Muitas vezes Deus chama um da casa,
porque ali tem trabalho. A bondade de Deus quer tocar nos outros. A bondade de Deus quer contagiar aquele povo. E muitas vezes você é chamado para isso. Deus revela a sua bondade a você, para que você revele a outros, para que outros possam ser agraciados por esta bondade. Mas infelizmente as pessoas estão colocando a cabeça em outra coisa, esquecendo que há trabalho para fazer, há trabalho para ser feito, irmãos. Há pessoas da nossa família que não conhecem a verdade, estão perdidas, caminhando para o Hades, o mundo dos mortos, para a sepultura. E você tem a bondade no teu coração e não faz nada. Irmãos, esta bondade que se revelou sobre a nossa vida, devemos levar ela agora, falar do amor de Cristo, que não há amor maior do que o amor que o Senhor deu ali naquela cruz. Ele morreu por você, Ele deu a sua vida por você. Agora requer que você abra a sua boca e fale, proclame a palavra, proclame o Evangelho, pois não há outra forma de uma pessoa conhecer a verdade se não for pela palavra. É nisso que as igrejas estão pecando hoje, estão fazendo formas, jeitos para que as pessoas possam conhecer o Evangelho. Não vão conhecer, irmãos. Eu tenho que fazer um culto das senhoras, eu tenho que fazer um culto dos homens, dos jovens, das crianças, para segurar as pessoas nas igrejas. Eu estou errado, isso não vai transformar ninguém. Só que transforme a palavra de Deus. Conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Glória a Deus. Infelizmente as igrejas estão deixando a verdade de lado. A bondade de Deus aqui, ó, a bondade de Deus está em tua mão aí, ó, a palavra dele, a palavra. E agora, irmãos, eu conheci essa bondade, criei em Cristo, fui transformado, sou a habitação do Espírito Santo. O que eu devo fazer agora para expressar essa bondade de Deus? O que eu tenho que fazer? Tito capítulo 3, versículo 3 ao 7. Aqui diz, ó: porque também nós éramos no outro tempo tolos, desobedientes, enganadores, servindo a várias concupiscências e prazeres, vivendo em malícia, inveja, odioso e odiando uns aos outros. Esse era nós, antes de conhecermos a Cristo. Mas quando a benignidade e o amor de Deus, nosso Salvador, para com os homens apareceu, não pela justiça que houvesse feito, não por nossas obras, mas segundo a sua misericórdia, a sua bondade, nos salvou pela lavagem da regeneração e da renovação do Espírito Santo, que abundantemente Ele derramou sobre nós por Jesus Cristo. Nos salvou, para que, sendo justificados pela graça, sejamos feitos herdeiros segundo a esperança da vida eterna. A bondade de Deus se revelou, somos herdeiros com Cristo, Ele é a nossa herança, pois no outro tempo estávamos perdidos, mas Ele se revelou a nós. E essa revelação que veio sobre a nossa vida nos fez ser o que agora? Efésios capítulo 4, versículo 32: e sede amáveis um para com os outros, compassivos, perdoando-vos uns aos outros, como também vos perdoou por causa de Cristo. Esta bondade que se revelou a nós, agora tem que se expressar, irmãos. E vai se expressar como? E seres amáveis. Ame, irmãos. Ame o seu próximo. Ame o seu irmão. Ame a igreja.
para a edificação de outros. Amáveis uns para com os outros, compassivos, perdoando-vos uns aos outros, como também Deus vos perdoou por causa de Cristo. Essa é a expressão do amor de Deus, irmãos. É sermos como Cristo, é sermos cópias de Cristo. O amor maior que se revelou foi Jesus, da vida dele por nós. E devemos também agora, irmãos, expressar esse amor quando eu amo meu irmão, quando eu amo aquele que está necessitado, quando eu amo aquele que precisa, quando eu sou um apoio para aquele que está precisando ali, está na aflição. O amor é a maior expressão da bondade de Deus, irmãos, o amor, porque a palavra diz que Deus amou tanto ao mundo que deu seu Filho unigênito. Deus nos amou, esse amor deu o Filho dele para ser morto, para que nós possamos ter uma ligação com ele novamente. Ele nos amou. Em Romanos capítulo 12, versículo 17 ao 21, aqui o apóstolo Paulo fala aos romanos: não retribua a nenhum homem mal por mal, procurai as coisas honestas à vista de todos os homens. Se for possível, no que depende de vós, vivei em paz com todos os homens. Amados, não vos vingueis a vós mesmos, mas dá lugar à ira, porque está escrito: a vingança é minha, eu retribuirei, diz o Senhor. Portanto, se o teu inimigo tiver fome, alimenta-o. Se ele tiver sede, dá-lhe de beber. Porque fazendo isto, amontoará brasas de fogo sobre sua cabeça. O que é essas brasas de fogo? Você vai levar aquela pessoa a arrependimento, você vai constranger aquela pessoa. Imagina a pessoa fazer mal a você, e você, no momento da aflição dele, você ir lá ajudar. Como essa pessoa vai ficar? Rapaz, eu queria matar ele, ele veio agora, me ajudou. Ele vai ser constrangido. Aqui, irmãos, no Egito tinha uma prática, e quando a pessoa fazia algo contra outro e se arrependia, ele pegava um prato, botava brasas e botava na sua cabeça e saía ali pela rua, ali dizendo que ele se arrependeu, que estava arrependido. Era uma prática que os egípcios faziam. Eles botavam a brasa ali no prato, botavam na cabeça e saía ali pela rua, mostrando a todos que ele se arrependeu daquilo que ele fez. E aqui Paulo pega essa expressão e nos traz, em sentido de quê? De arrependimento, em constrangimento daquela pessoa que lhe fez o mal. Não seja vencido pelo mal, mas vence o mal com o bem. Glória a Deus. E da onde vence bem? De Deus, irmãos, de Deus. Este bem se revelou a você. Nós carregamos este bem. Esta bondade está em nós, irmãos. O que requer de nós, irmãos, é deixar a nossa carne de lado, irmãos. É morrer a cada dia, para que Cristo seja formado em você. O que está nos faltando é isso. Muitas vezes vem aquela aflição e você quer manifestar um ódio, uma raiva, mas devemos lembrar, Cristo nos amou. Ele deu a vida dele por nós. Ele me chamou para ele, e agora eu tenho que ser semelhante a ele. Eu tenho que imitá-lo. Então engole a raiva, engole o ódio e expressa a bondade do Senhor. Eu sei que é difícil, eu passo por essas situações, chega até a garganta, mas eu tenho que fazer descer. Por quê? Eu tenho que mostrar Cristo, eu tenho que expressar Cristo. Eu não posso estar aqui pregando e lá fora eu sou outra pessoa. Eu não posso. Como eu vou manifestar o amor de Deus? Como eu vou mostrar o amor de Deus a vocês? Não posso. Então certas situações eu tenho que engolir, dizer: me perdoe, foi eu que errei.
mesmo dando certo, mas para que o nome do Senhor seja glorificado. Em muitas situações as pessoas se constrangem, desculpa, não, nada não, beleza. Tudo isso eu vejo, é Cristo, é o nome dele, irmão, o Senhor carrega. É o nome dele, eu não posso envergonhar o nome dele. Eu não posso fazer nada que constranja uma pessoa e que a pessoa não conheça a verdade, irmãos. Eu não posso fazer nada que aquela pessoa se afaste e esse se afastar não conheça a verdade. Eu vou estar sendo uma pedra de tropeço, irmãos. Eu estou na frente de pessoa para a pessoa tropeçar e cair. Não, isso tem que ter uma pedra de edificação na vida das pessoas. Em nome de Jesus. Então, irmãos, lembrai que o Senhor é bom. Lembrai um dos atributos de Deus, a sua bondade. Ele é a bondade. Ele é a bondade. Em nome de Jesus. Glória a Deus.